Respeito é ponte, é construção, valor à vida, libertação. Somos semente, somos farol. Quando a alma escolhe ver o sol. Olá, sejam bem-vindos ao canal Em Nome Delas. Hoje é um dia muito especial. É o nosso primeiro episódio do canal. Estamos aqui com a Rafaela Xavier, o nosso psicólogo, doutor Marcelo Cidreão, e o nosso convidado especial, o professor, coordenador de Escola Pública Municipal, José Augusto Júnior. O nosso primeiro caso é da Tatiana Spittner, uma mulher jovem, cheia de vida, que foi assassinada pelo seu marido no seu apartamento. O relacionamento foi marcado por controle, agressividade e pela dificuldade de aceitar a liberdade da parceira. Esse caso, ele precisa ser refletido com muita responsabilidade. Nós não estamos aqui para julgar, mas sim para dar um alerta e principalmente para prevenir. Sim. A Tatiane, ela tinha 29 anos, era advogada e vivia em Guarapuava, no Paraná. Em 22 de junho de 2018, ela foi assassinada pelo marido, o Luiz Felipe, e câmeras de segurança registraram as cenas de agressões dentro do carro, no elevador e depois no apartamento do Luiz. Ele tentou simular um suicídio, mas foi preso horas depois. O caso chamou a atenção nacional não só pela brutalidade, mas pelo perfil do agressor, que era um cara bem instruído, era um cara de classe média e que não aceitava o fim da relação. A obsessão pelo controle foi maior que o desrespeito à vida. Doutor Marcelo, quando um homem ele se recusa a aceitar o fim da relação ou a autonomia dessa companheira, isso vem a revelar o quê? É apenas orgulho ferido ou existe algo mais profundo? Cláudia, bom dia Rafaela, bom dia professor José Augusto. Nós estamos dentro de uma nova pandemia. O Brasil vive uma nova pandemia chamada feminicídio. A pandemia é uma expressão de ódio e de medo em relação ao universo feminino. O homem que pratica o feminicídio, ele não está preparado para o mundo contemporâneo, tá? É um homem que tem medo, insegurança. Então, isso tudo é resultado de um processo que começa na infância, na adolescência. Eu costumo dizer que houve um defeito de fabricação nesse menino que matou a Tatiana. A gente não sabe nada a respeito do pai dele, da mãe dele, mas com certeza houve um problema na educação. Faltou limite, faltou regra. Então tudo começa aí no início, na infância, na educação. Muitos desses homens, eles têm uma dificuldade de lidar com esse sentimento de perda de poder, né? Como é que a infância, os vínculos emocionais da infância, eles interferem nisso, influenciam? Então, veja bem, quando uma criança vê o pai e a mãe brigando, ela introjeta essa briga para dentro dela. E mais cedo ou mais tarde, se isso se repete várias vezes, ela reflete no seu comportamento esse ódio, essa raiva. Na minha clínica, eu estou atendendo uma criança que viu os pais se separar muito cedo, com 3 anos de idade. Então ele está sendo criado pelo pai e pela avó. A mãe mora em Recife. O menino tem um péssimo desempenho escolar. Notas horríveis. O menino é agressivo. Recentemente ele fabricou em casa uma arma de papel e levou para a escola, uma metralhadora. O pai não viu, a babá não viu, a avó não viu. Só quem viu foi a professora quando ele chega na escola.
Então, por aí, você projeta esse menino quando ele chegar na adolescência, na vida adulta. Certo? Ele conversa com a mãe pelo celular, videoconferência. Tá? Então, nós realmente precisamos cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, porque a problemática hoje é muito séria. Né? A criança acha que tem um mundo na sua mão, no celular. Então, o desenvolvimento do ser humano é algo muito importante. Nós não podemos deixar esse desenvolvimento, essa educação, nós não podemos terceirizar. É um processo diário e constante. Doutor Marcelo, e quando esses ciúmes vira perseguição? Quando o medo de perder, ele vira ameaça? O que está acontecendo dentro desse homem? Olha, o feminicídio é um crime letal, né? O homem que pratica o feminicídio é um abusador parental, é um jogador emocional. Ele já vem de uma relação tóxica. O feminicídio é o último ponto da escala. Ele já vem de uma relação tóxica. Eu tenho aqui elencados 11 comportamentos tóxicos. Vamos aqui citar alguns. Por exemplo, o controle excessivo. A pessoa quer controlar, quer fiscalizar a outra. Que horas você chegou, que horas você voltou, quer controlar a roupa, quer controlar o perfume, quer controlar os horários. Outra coisa também importante é a manipulação afetiva. Outro comportamento muito presente na pessoa que pratica o relacionamento tóxico é a falta de confiança. Ela não confia no outro. Outra coisa importante é o isolamento social. Ele não quer que a vítima se relacione com os amigos, com as amigas, com os familiares. Ele quer exclusividade. Né? Outro comportamento tóxico é a sensação de esgotamento. Ela produz na vítima um cansaço, um estresse. Então, é um conjunto de sinais que revelam o comportamento do abusador parental. Doutor Marcelo, trazendo para o campo familiar, o que os pais eles podem transmitir sem perceber? Que atitudes dentro de casa podem ensinar o menino a respeitar a liberdade da mulher no futuro? Veja bem, um dos grandes problemas da educação infantil é que os pais costumam discutir, brigar na frente das crianças. Qualquer que seja o assunto, qualquer que seja a briga, tem que fechar a porta, tem que conversar dentro do quarto. A criança não pode presenciar os adultos debatendo, discutindo, brigando por qualquer assunto que seja, porque a criança fica confusa, certo? A criança vai assumir um lado, certo? E às vezes ela até assume o lado da pessoa errada, porque é um ser em desenvolvimento, é um ser incompleto, né? Criança é criança e adulto é adulto, né? Então você pode, por exemplo, chegar numa loja, tem 2 brinquedos, um verde e um amarelo. Você pode deixar que a criança decida se ela quer o verde ou o brinquedo amarelo. Mas se o problema é de saúde, se o problema é de educação, você não pode deixar que a criança decida a sua própria educação, decida a sua própria saúde. Recentemente eu atendi um caso em que o menino estava doente e o cuidador queria permitir que a criança decidisse se deveria ir ou não para o colégio. Né? A criança, no dia anterior, ela passou 6 horas no hospital. Ela não estava preparada para ir para o colégio, mas ia ter uma festinha de São João. E o cuidador estava mais preocupado com a festinha de São João do que com a saúde da criança. Aí houve uma discussão dentro de casa, entre os adultos. Resumindo, o menino acabou não indo para o colégio e 3 horas da tarde ele teve que ir de novo para o médico, porque piorou. Estava com febre. Quer dizer, se tivesse ido para o colégio, seria um problema a mais na gestão daquele dia para o próprio cuidador. O cuidador, às vezes, não percebe isso. Ele inverte as prioridades. O que é mais relevante fica em segundo plano
e o que é superficial, o que é menos relevante, fica em primeiro plano. Isso tudo confunde a criança, tá? Outra coisa que nós precisamos ter muita atenção é quanto aos jogos, o uso abusivo do celular. As crianças estão usando muito o celular. E é importante que ela desenvolva outras atividades além do celular. Você não pode proibir, mas ao mesmo tempo você não pode deixar que uma criança de 5, 6 anos de idade use o celular durante 4, 5, 6 horas durante o dia. Tem criança que acorda de manhã sentindo falta do celular. Sim. Tá? Agora, doutor, me diga uma coisa. Uma criança que cresce vendo os pais brigarem, se ofenderem, se agredirem, ela pode levar esse padrão de violência para as relações futuras dele. Sim. Existe uma maneira de interromper esse ciclo? Olha, tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter terapia. As escolas, hoje em dia, todas elas devem ter psicólogos e assistentes sociais para observar isso em sala de aula, né? E também existe terapia familiar, existe terapia infantil. A psicologia tem muitas ferramentas a oferecer para as famílias. Basta querer, basta procurar, basta confiar no serviço do profissional. Porque às vezes o pai e a mãe acham que sabe tudo. E não conhece nem o filho que tem lá dentro do quarto. E o pai é engenheiro, a mãe é médica. E acha que o pouco conhecimento que tem de psicologia é suficiente para ligar com os filhos. E não é verdade. Tá? Existe uma especialização. Não é? Então, se você tem um problema elétrico dentro de casa, chama um especialista. Se você tem um problema cardíaco, chama um especialista. Né? Então, existem especialistas em educação infantil. Sim. Né? Então, é importante usar essas ferramentas, chamar esses profissionais, essa rede de apoio. Caso contrário, você coloca seu filho e sua filha numa probabilidade de risco muito grande, porque o mundo contemporâneo está muito complexo. Bom dia, professora Ana Cláudia, professora Rafaela, doutor Marcelo. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui, né? Sinto lisonjeado de ter sido convidado para participar dessa importante voz que é esse projeto Em Nome Delas. A gente sabe que o feminicídio ele tem aumentado de uma forma gradativa e preocupante. Então, iniciativas como essa, neste canal, né? Você aí, que é seguidor do canal, faça voz, né? Porque é importante que essa voz alcance os lugares mais longínquos desse nosso Brasil. A gente sabe que, estatisticamente, hoje, no Brasil, cerca de 4 mulheres são mortas todos os dias por conta da violência masculina. Problema cultural? Sim, o machismo ele é um problema cultural. Ele é um problema cultural e que tem volumes muito elevados, né? A criança, conforme o doutor Marcelo bem frisou, é mal construída, muitas vezes desassistida. E nessa história dessa falta de atenção, ou essa falta de cuidado, né, por parte dos genitores, por conta de presenciar violência doméstica, existe uma tendência a isso se repetir, virando assim uma espécie de círculo vicioso. Então é necessário sim que se tenha iniciativas como esta e outras mais, né, para que a gente possa mitigar essa situação, já que seria bem utópico pensar numa eliminação por completo, que isso aí seria ideal. O feminicídio deveria acabar, né? E assim, a gente sabe que existem pilares para o feminicídio. Existem os tipos. Existe o feminicídio, que é o íntimo. É aquele feminicídio que ele é intencionado, ele é feito por um cônjuge, por um companheiro,
por uma pessoa que está próxima ali, que vive no dia a dia, né? Existe aquele não íntimo. Qual é o não íntimo? O não íntimo é o que a gente chama do homicídio. O homem matou a mulher, uma discussão de trânsito, uma discussão banal qualquer. Então, existe o feminicídio, esse tipo de feminicídio também, é aquele não eventual, né? Existe o de conexão. O que é que a gente chama de feminicídio de conexão? É aquele tipo de feminicídio que o homem vai, no intento de matar a sua companheira ou outra mulher, que ele tem a intenção de fazer isso, e acaba acertando uma terceira. É o caso de acertar uma mãe, acertar uma tia, uma irmã, uma transeunte no momento, né? Então, a gente diz que é até um ato que não foi ele, foi uma coisa que vitimou, mas não intencional, não é? E ainda existe o feminicídio sexual. Esse aí é onde o homem, naquele sentimento de posse, né, de desejo pelo corpo da mulher, agride, bate e mata. E abandona o corpo numa vala, numa mata, de uma forma assim que se deixa nítido que o corpo da mulher nada para ele significa do que só um usufruto, né? Então é uma situação séria e isso vem acontecendo, né? Como disse antes, os índices estão aí, os itens noticiosos, né, estão mostrando isso todos os dias. Quem assiste TV vê violência contra a mulher todos os dias. Professor Augusto, agora pode ter um homem com o perfil do Luiz Felipe que possa querer ceifar a vida de uma mulher. Qual é o recado que você dá para esse homem? O recado que eu dou para esse homem é o seguinte: ele pense na ação que ele vai tomar. Porque à medida que ele matar uma mulher, ele vai morrer também. Veja, o que nós temos de precioso é a própria vida, mas nós temos também outras coisas preciosas. A liberdade é uma delas. Um homem que mata uma mulher, ele vai perder a liberdade, né? E quando a gente fala de liberdade, a gente está se referindo apenas a uma prisão física, não. Nós estamos falando também de uma prisão psicológica, porque depois ele vai pensar no ato que ele fez, talvez até um arrependimento, quem sabe. Mas isso aí vai continuar na mente dele até ele falecer. Então, isso conta preso pela consciência. Outras questões também, perdas financeiras. Um homem que mata uma pessoa, mata a sua companheira, ele vai ter perda sim, perda financeira, custos com advogados para ver se vive da grade da prisão, né? Para isso ele vai vender pertences muitas vezes, ele vai ter perda de emprego, ele vai ter perda de credibilidade, ele vai ser visto como um homem antissocial, enfim, são muitas as perdas. Então você, meu amigo aí, que está pensando, que está tentando investir contra a vida de sua companheira, de uma mulher, tire da sua cabeça, porque simplesmente não vale a pena. Tem gente que fala assim, mas matou por amor. Amor não mata. Amor só dura em liberdade. E de que adianta você chegar e manter uma pessoa, uma mulher, presa a você contra a vontade? Que espécie de amor é esse? Né? Então, isso aí só é sofrimento, e sofrimento não é só para a mulher, não. É sofrimento para ele também, porque ele se sente diminuído, que ele se sente humilhado, que ele se sente um nada. Então, o conselho que eu dou para todos os homens é: ame de verdade. E quem ama de verdade, ama em liberdade. É isso que eu tenho a dizer. O fim de uma relação, ele não precisa ser o começo de uma tragédia, né? Até porque a dor existe, mas ela não pode ser a justificativa
para a violência. Exatamente. Tatiana, ela merecia viver. Assim como tantas outras mulheres mereciam viver. Ninguém tem o direito de tirar a vida por não aceitar, no caso. Ela não queria mais ficar na relação. Era um desejo dela, não estava dando certo. E isso deveria ter sido respeitado. Você, homem, saiba, você também tem a perder por escolher o caminho da agressão, conforme bem explicado pelo professor Augusto. Então eu digo, reflita. Ainda dá tempo de mudar. Sim. E você, mulher, se você está em uma relação onde o controle substitui o carinho, o medo substitui o respeito, preste atenção. Isso não é amor. Você merece viver com paz, você merece viver com liberdade, com dignidade. E você não está sozinha. Queremos agradecer a presença do Dr. Marcelo Cidrião, do nosso convidado especial, o professor Augusto Júnior. E eu finalizo dizendo, o canal Em Nome Delas é um grito de alerta, é um gesto de amor e é um convite à mudança. Muito obrigada pela presença de todos. Dê seu like, acompanhe a nossa programação. Curtam, comentem, encaminhem para os amigos e vamos espalhar a informação para quem precisa. Na descrição do nosso vídeo a gente tem aí o link para o Instagram, a gente tem o nosso e-mail. Para caso você queira contar a sua história, caso você queira desabafar, pedir ajuda, então entre em contato que a gente vai estar disponível sempre para ajudar. Quantas sombras moram dentro do peito, silêncios que gritam em nosso jeito, raiva, ciúmes, posse, ilusão, correntes que prendem o coração. Mas há um sol que insiste em nascer, mesmo quando a dor quer escurecer. É tempo de olhar pra dentro de si e escolher o amor. Deixar o ódio partir, deixar o ódio partir. Vamos tirar do peito que nos destrói, transformar em flor o que foi pó, controlar a dor, domar o sofrer, respirar a paz e renascer. Novo amanhecer, o sol vai brilhar mais fortemente, a vida vai florescer no coração de toda a gente. Respeito é ponte, é construção, valor à vida, libertação.